Oi, gente. Olá, tudo bem? Olha, a nossa aula de hoje vai contemplar o eixo dessas 2 semanas, né? Da quinta e da sexta semana. Então, nós vamos focar a questão dos direitos humanos, tá? E como eu resolvi focar a questão dos direitos humanos? Eu resolvi focar os direitos humanos na redação do Enem, tá? Eu sei que a redação do Enem a gente ainda vai trabalhar com muita calma, tá? Com muita paciência em várias aulas, mas aqui eu vou explanar de forma geral como a gente deve contemplar os direitos humanos na redação do Enem. E aqui eu vou mostrar para vocês, colocar aqui, ok? Vamos compartilhar aqui. Prontinho. Tá? Então, assim, como os direitos humanos eles caem na redação do Enem? Então, vejam bem, de modo geral, a redação do Enem, ela é avaliada, a redação do Enem, em 5 competências. Nós vamos estudar cada competência dessas aqui, tá certo? De forma muito particular, com muita calma. Então, a redação do Enem, ela se divide em 5 competências. Cada competência, tá? Ela vale 200 pontos. Então, eu tenho aqui, competência 1, o aluno precisa demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Que é justamente a variedade padrão, que eu acabei de fazer o vídeo, né, com vocês, para vocês. A compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento, tá bom? Seria a competência 2, tá? A competência 3, aqui nós temos selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, é a competência 3. A competência 4 seria demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E o que nós vamos focar é isso aqui, a competência 5, tá bom? O que seria a competência 5? Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos, ok? Que respeite os direitos humanos. Então, o que a redação do Enem quer? A redação do Enem quer que o aluno ele respeite os direitos humanos, que ele elabore uma proposta, tá certo, de intervenção para resolver o problema abordado, que é a temática, né, a temática da redação. Mas essa elaboração dessa proposta, ela não deve ferir os direitos humanos, tá? Então, se o aluno por um acaso ferir os direitos humanos, nos anos anteriores, se o aluno ferisse os direitos humanos, toda a redação era anulada, tá? A nota do aluno seria, infelizmente, uma nota 0. Tá? De 2 anos para cá, houve uma mudança. Se o aluno, se o participante ferir os direitos humanos, ele vai zerar a competência 5, ou seja, vai perder 200 pontos, que já é muita coisa, tá? Já que a redação vale 1.000, cada competência vale 200 pontos. Então, se você elaborar uma proposta, geralmente a elaboração da proposta ela vem no último parágrafo, né? Normalmente, mas pode vir em outros momentos do texto. Então, se você elaborar uma proposta e nessa proposta você ferir os direitos humanos, você vai zerar a competência 5, tá bom? Então, o que seria, então, você elaborar uma proposta que você fere os direitos humanos? Tá aqui, ó. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrária aos direitos humanos, tais como o que seria você ser contrário aos direitos humanos? Se você, preste muita atenção, defender tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos, lixar, por exemplo, né? Isto é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, que seria o governo, as autoridades e as leis. Incitar qualquer tipo de violência motivada por raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica, cuidado com a variação geográfica, tá? Que também você pode ferir os direitos humanos, ou socioeconômica, explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. De uma forma bem resumida, todas as vezes que você incitar a violência de qualquer tipo,
tá? Todas as vezes que você incitar a tortura de qualquer tipo, mutilação, execução sumária, quando você incita também a injustiça, você acaba ferindo os direitos humanos. Se você pregar a falta de liberdade de expressão, que determinados grupos não podem ter liberdade de expressão, você está ferindo os direitos humanos. É só se colocar no lugar do outro. Aquilo que você não gostaria que fizesse com você, é que você deve abordar, tá certo? Na sua proposta. Você não deve fazer nada daquilo que você não gostaria que fizesse com você. É uma coisa, é um pensamento muito prático, tá? Aí o que acontece? Vamos procurar aqui. Pronto. Na prova de redação do Enem, deixa eu ver se eu pulei um. Não, aqui. Na prova de redação do Enem, quaisquer que sejam os temas propostos para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, constitui desrespeito aos direitos humanos propostas que incitam as pessoas à violência, ou seja, aquelas em que transparece a ação de indivíduos na administração da punição. Por exemplo, as que defendem a justiça com as próprias mãos. Se você está defendendo, por exemplo, se você elaborou uma proposta de intervenção que você acha que um agressor se um homem cometeu feminicídio e você propôs que ele deve morrer também, porque a justiça deve ser feita né, da mesma forma com ele, você está ferindo os direitos humanos. Tá? Agora, se você elabora uma proposta que o agressor deve ser condenado, né, pela justiça, pelas autoridades, né, então aí você não está ferindo os direitos humanos, tá bom? Por isso, não caracterizam desrespeito aos direitos humanos as propostas de pena de morte ou prisão perpétua. Quando você elaborar uma proposta de intervenção na sua redação, que você propor a pena de morte ou a prisão perpétua, não é desrespeitar os direitos humanos, porque a gente está entendendo que quem vai executar a pena de morte ou a prisão perpétua é o governo, é o Estado, são as autoridades, e não você, e não as pessoas comuns, e não a justiça com as próprias mãos, tá bom? Então, essas punições não dependem de indivíduos, configuram-se como contratos sociais, cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade, ok? Aí aqui nós temos a proposta de intervenção. Na redação do Enem, a proposta de intervenção é a competência 5. Ela tem que fazer parte da sua redação. O que a gente costuma muito ver como na proposta de intervenção é no último parágrafo. Os alunos costumam escrever, até pela facilidade, não tem problema nenhum você escrever no último parágrafo. Mas é preciso alguns pontos que vocês precisam, né, entender com relação à elaboração da proposta. Primeiro, o seu texto tem que ter uma proposta. Porque se o seu texto não tiver uma proposta, você vai tirar 0 também na competência 5. Então, quando é que você tira 0 na competência 5? Se você não elaborar uma proposta, se você elaborar uma proposta, mas desrespeitar os direitos humanos, ou se você elaborar uma proposta que não tem nada a ver com o tema, também, tá? Então, você precisa elaborar a proposta. E ao elaborar a proposta, você tem que observar, primeiro, que a sua proposta não pode desrespeitar os direitos humanos, não pode citar a violência, não pode citar a justiça com as próprias mãos, não pode citar de jeito nenhum a discriminação por sexo, gênero, cor, condição social, variação linguística, condição geográfica, região onde a pessoa mora, nenhum tipo de discriminação. Considerando isso, o que é que vocês vão agora colocar na proposta de vocês nos próximos textos? Primeiro, você tem que dizer qual é a proposta que você quer. Essa proposta, gente, ela tem que ser concreta, ela não pode ser muito vaga. Concreta em que sentido, professora? Concreta no sentido de que ela pode ser executada, tá? Ela pode ser executada. Aqui, ó, no primeiro pontinho tem assim: o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ao redigir, evite propostas vagas, genéricas e ações concretas. Eu quero uma proposta concreta. Eu quero, por exemplo, a criação de leis tal. Então, você precisa de uma proposta concreta. Segundo ponto que você deve observar, na verdade, o terceiro, porque o primeiro é que sua proposta não pode desrespeitar os direitos humanos. O segundo, qual é a proposta que você quer?
Terceiro, é quem é que vai executar a sua proposta? O governo, o Ministério da Saúde, a escola, a mídia, tá? Os pais. Quem vai executar essa proposta? Próximo ponto. Como viabilizar essa proposta? Como é que essa proposta vai ser colocada em prática? Em que meio? Quais meios? Então, você vai dizer qual é a proposta, vai dizer quem vai realizar a proposta, quem vai colocar essa proposta em execução e de que forma, qual é o meio que essa proposta vai ser executada. E depois, qual é o efeito que ela quer alcançar, qual é o objetivo que você quer com essa proposta. Então, tudo isso para você levar os 200 pontos na competência 5. Então, de uma forma bem resumida, vamos lá, entendendo, recapitulando. Eu vou elaborar a proposta de intervenção, tá certo? Eu vou elaborar uma proposta de intervenção. Quando eu elaborar a minha proposta de intervenção, eu tenho que ter o cuidado para que a minha proposta ela não fira os direitos humanos, tá? Eu elaborei a minha proposta, eu tenho que dizer quem vai executar a minha proposta, como vai ser executada e qual é o objetivo da minha proposta, de uma forma muito detalhada, porque só assim a gente vai ter uma proposta concreta, ok? Então, isso é basicamente, tá? A competência 5 da redação do Enem. Aí a gente vai começar a trabalhar, tá certo? De uma forma muito, digamos assim, pontual, devagar, a redação do Enem, nós vamos começar a trabalhar as outras 4 competências. Eu resolvi comentar um pouco, eu ainda vou comentar mais sobre essa proposta, eu resolvi começar pela competência 5, justamente porque ela encaixa no eixo da semana, que seriam os direitos humanos, ok? Então, é isso, tá bom? Agora, né, daqui para frente, quando vocês forem fazer os desafios de redação, tá? Vocês devem observar essa questão da competência 5. Não esqueçam de elaborar a proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos, com os pontos. O que vai ser feito, por quem vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito, de uma forma muito detalhada, ok? E um último aviso: só precisa uma proposta, não precisa mais que uma. Uma já é suficiente, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.